Eu comi o biscoito e é assim que eu fosse morrer enquanto comia. Como autora, atriz, assim, e produtora, o que foi mais desafiador e o que foi libertador? Olha, eu diria que na verdade foi a liberdade dos desafios e o quanto esses desafios nos levaram à liberdade. Por quê? Vamos lá. Foi algo construído às pressas. O roteiro foi escrito ali de uma forma muito rápida, a decupagem foi feita de forma muito rápida. Todo o trabalho criativo ele simplesmente aconteceu num período muito curto. Nós fizemos isso em menos de um mês. Assim, a totalidade, contando com o roteiro, com tudo isso, uns 2 meses. Mas quando a gente pegou pra valer, foi tudo feito em um mês, num tiro só. Então isso por si só já é assustador, porque você pegar 2 jovens que nunca produziram nada desse tamanho, né, desse volume, sem ter um orçamento, de forma independente, simplesmente porque você quer fazer acontecer, isso já é um desafio por si só. Mas é exatamente o tipo de desafio que te leva à liberdade. Porque nós pegamos, nós começamos, não foi algo simplesmente impulsivo, foi algo feito ao mesmo tempo que tem um pouco de impulso aí sim, naturalmente, mas eu não vou dizer para você que é um tipo de impulso negativo. O impulso muitas vezes ele entra de forma positiva, se nós soubermos usá-lo, né? Então nós tivemos essa ousadia de fazer isso acontecer. Só que, claro que como nossa primeira experiência foi naturalmente assustador e é um desafio, porque eu estava ali como roteirista e a Sô estava ali como diretora. Por exemplo, como é que você, e como produtora, como é que eu consigo cuidar de tudo aquilo? São vários atores, aí entra alimentação, e aí entra logística, e aí entra a ordem do dia, e entra várias outras coisas que quem não é do audiovisual talvez não vai entender muito bem, mas é um processo cansativo mentalmente, às vezes muito mais do que fisicamente. Então você pegar e segurar tudo aquilo dá muito trabalho, ainda mais uma produção independente que você não tem dinheiro ali. Então, tantas pessoas que trabalharam nessa produção, assim, que trabalharam de coração aberto, fizeram, foi acontecer e cada um fez ali o seu, mas as cabeças sempre vão ser as mais sobrecarregadas. Então, muitas vezes nós estávamos colocando a mão em funções que não eram nossas, funções assim que não deveriam ser nossas, mas não tem para onde fugir. Ainda mais quando você começa um projeto dentro da situação que nós estávamos. Mas nós fizemos acontecer da mesma forma. Mas é um desafio e é um desafio que te leva à liberdade. Porque se você não pegar e tiver a ousadia de fazer acontecer com aquilo que você tem, é aquela velha história do feito é melhor do que o perfeito. Nós estávamos buscando fazer algo com muita excelência, com o melhor da nossa visão. Mas ainda assim, durante o processo, inúmeras coisas aconteceram. Muitas coisas nos atravessaram, assim, momentos que a gente ficou... E aí? Mas nada do que aconteceu. Nós tivemos momentos de impulso, que não foi positivo, momentos de responsabilidade, momentos, assim, de choque com várias situações que aconteceram durante a produção. Mas nada disso, em nenhum momento, nos fez parar e pensar em não vai rolar. Não, vamos parar por aqui. Ou em desistir daquilo. Nada disso foi um empecilho. Nós erramos, nós acertamos, nós voltávamos um pouquinho, dávamos 2 passos para trás, daqui a pouco dava 3 para frente, daqui a pouco dava um tropeço, daqui a pouco quase que caía do 19º, mas a gente estava ali. Estávamos agarradas ao que era mais importante, fazer isso acontecer e nós vamos levar isso até o fim. Então, foram inúmeros desafios como roteirista, como produtora, como atriz, assim como foram inúmeros desafios para a Sô como diretora, como atriz ela fez figurino também, então assim, nós fomos segurando coisas que nós nem esperávamos que fôssemos segurar. Mas nós seguramos e nós estamos aqui, ó, vivíssimas para contar essa história. Eu acho que esse é um dos pontos, é o auge, né? O público todo torcendo pelo casal e por que termina assim, em suspenso. E eu acho que, de certa forma, nós já respondemos isso, contando sobre de onde veio a inspiração e também qual é o objetivo desse casal, né? Esse impacto que nós queremos causar
Mas a história termina em suspenso, obviamente, porque ela não chegou ao fim. Então, muitas portas ficaram entreabertas e as pessoas ficam se questionando, mas e aí? Como é que ficou essa relação da Lorena com a Nick? Mas e aí? Como é que ficou essa relação da Demi com o Nicholas? O que isso significa? E entre tantos outros personagens também, né? Que eles não foram tão bem... Ou melhor, eles foram muito bem desenvolvidos, mas nós não conhecemos bem as histórias deles. Então, muitas coisas ficaram abertas, muitos pensamentos ali contrariados. Eu sei que o público teve essa reação... Na verdade, foram muitas emoções vividas ali, tá? Porque eu li cada comentário, assim, do público. Muita gente apaixonada por aquilo, apaixonada pelo casal. Li elogios, assim, que foram incríveis ver, assim, a visão do público não só sobre o casal, como sobre toda a série, todo o produto, mas também o quão assustados. A garotada ficou muito assustada, todo mundo ficou muito assustado, assim, em ver para onde estava indo, porque começa tão romântico, né? E daqui a pouco começa a se observar tudo quebrando, tudo caindo à volta. Isso, naturalmente, é desesperador. E é aí que nós acabamos nos identificando e aí isso gera ainda mais tensão. Mas, sim, o público torce muito pelo casal e no final nós vemos o que nós vemos. O casal não terminando juntos e juntas, no caso, e terminando assim de uma forma tão abrupta, né? De um jeito tão... que não deixa só a situação das duas em aberto, como deixa o emocional individual de cada uma tão em aberto. Mas não foi explorado nessa temporada exatamente para que seja explorado na próxima. E finalizamos com esse ar de zero expectativas, mas muita esperança. Estamos aqui na rua com pessoas falando, atrapalhando a passagem de senhoras, de pessoas que querem se locomover, né, que estão trabalhando. E para dizer que é o nosso terceiro dia de set? Quarto. Tô perdida já, viu? Quarto dia de set. Hoje nós vamos gravar uma interna no prédio da Nathalie Loebach. Ela é dona do prédio? Aonde ela mora. Perfeito. Tá, é onde ela mora aqui. Nathalie Loebach, nossa atriz que interpreta a Lorena, vive. E é aqui onde nós vamos gravar o nosso hall, como se estivéssemos no hall do 19º. Na verdade, vocês estão sendo enganados, porque estamos gravando em outro prédio. Olha que loucura. Onde ela Mas tá? é O quê? a conversa delas agora. A câmera, né?